Olá, gente! Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre liderança. Quero falar para vocês sobre as 3 atitudes que o enfermeiro líder ele precisa ter. Em todos os contextos da atividade profissional do enfermeiro, a competência de liderança ela precisa estar presente, ela é de extrema importância. Por quê? É através da liderança que nós enfermeiros realizamos o gerenciamento de equipes, é através da liderança que nós podemos lidar com os mais diversos tipos de pessoas, né? Tendo em vista que cada pessoa ela tem um jeito de ser, ela tem um comportamento, uma personalidade. Então a liderança faz com que a gente consiga fazer um melhor gerenciamento. Além disso, também é com a liderança que a gente consegue mediar conflitos, evitar conflitos. Também através da liderança podemos lidar com as faltas que existem nos setores. São inúmeras as formas, né, de resolver os problemas que podem surgir no dia a dia de trabalho, seja ele de forma assistencial ou não, através da liderança. Inclusive, falar de liderança é abordar um pouco essa temática que muitas vezes nós não temos a preparação dentro da graduação. E aí a gente precisa sempre buscar além, a gente precisa ir atrás daquilo que a gente percebe que é uma falta nossa, tá? Liderar, vocês precisam ter essa clareza que liderar não tem nada a ver com mandar. Tá? Isso é algo que precisa ficar sempre muito claro, porque por mais que se seja falado, às vezes na prática as pessoas ainda acabam confundindo. Então, liderar não tem a ver com mandar, não tem a ver com ficar ali sentado simplesmente delegando ou dizendo o que as pessoas precisam fazer, é totalmente diferente disso. E aí, estudar um pouco sobre liderança nos dará a oportunidade de desenvolver uma das competências mais exigidas hoje no mercado de trabalho, né, que envolve a enfermagem. Porque independentemente do contexto, como eu falei no início, a gente vai precisar ter essa competência, ter essa habilidade, e isso vai fazer, inclusive, com que a gente se torne um profissional diferenciado aí nos contextos de trabalho. No meu programa de aconselhamento profissional, nas falas dos próprios alunos, o que eles sempre trazem é o seguinte, que se eles tivessem tido o conhecimento de liderança que eu abordo lá dentro do programa de aconselhamento, as experiências profissionais teriam sido totalmente diferentes, né? Teriam sido menos difíceis, digamos assim. Então, como eu trago muitos exemplos práticos, né? Tanto de coisas que eu vivenciei, como as próprias demandas dos alunos, então eles trazem para mim, né, quais foram os desafios que enfrentaram e como que a gente poderia solucionar aquele tipo de conflito. Eles dizem que se esse conhecimento ele tivesse sido, né, prévio, ou seja, antecipasse ali o início da sua atuação profissional, eles teriam sido muito mais assertivos e inclusive teriam tido muito mais oportunidades, porque algumas situações apareciam e por medo de liderar, né, até porque existem vários tipos de liderança. Existe aquele enfermeiro que ele vai liderar ali a equipe de plantão. A gente tem aquele enfermeiro que vai liderar toda uma equipe, por exemplo, que aí ele já tem o cargo da coordenação. A gente precisa diferir também, tá? O cargo da competência. Afinal, quantos enfermeiros a gente conhece que tem ali o seu cargo de coordenação, seu cargo de gestão, mas na competência liderança em si deixa muito a desejar. Assim como a gente tem na equipe de trabalho o enfermeiro, o técnico, e você pode ter ali um técnico de enfermagem que ele não tá ali, ele não era para ser a pessoa que lidera, mas muitas vezes acaba saindo à frente, acaba tomando à frente, porque o próprio enfermeiro não consegue se posicionar. Então percebe o quanto que é importante a gente ter esse conhecimento e o quanto que ele pode trazer grandes oportunidades para a nossa vida. E aí, muitos alunos, muitas pessoas que eu conheço que estão aí no início da sua trajetória, ou até mesmo pessoas que já atuam há bastante tempo, me trazem algumas questões, né? Ah, Marília, as pessoas não me respeitam ou não vão me respeitar porque eu sou técnico de enfermagem. Eles não conseguem perceber que eu não tô ali para atrapalhar, que eu tô ali para ajudar. Tem muita gente que chega para mim e diz assim, não vão me respeitar porque eu sou muito jovem, como que eu vou me posicionar enquanto líder, tá? E aí eu quero dizer uma coisa para vocês, isso depende muito e depende de você. A forma como o outro nos vê
tem muito mais a ver com a forma como a qual a gente está sendo visto por nós mesmos. Então, tudo é muito uma questão de autopercepção. Então, primeiro eu preciso me reconhecer enquanto líder. Tem algo que eu preciso melhorar? O que é que eu preciso melhorar? E aí eu busco essa mudança, eu me posiciono enquanto líder para que aí o outro sim ele me reconheça nesse papel. Então, se nem eu mesmo enxergo em mim a competência da liderança, se nem eu mesmo enxergo aquilo que eu preciso melhorar e coloco em prática, por que o outro faria isso? Então, primeiro a gente modifica, tá, de forma assertiva os nossos pensamentos, os nossos comportamentos, e aí pouco a pouco a gente vai adquirindo cada vez mais a habilidade de liderar, né? É uma competência, ou seja, ela pode ser construída, ela pode ser desenvolvida. Vai ter pessoas que no seu perfil de comportamento, que é algo que eu trabalho também no meu programa de aconselhamento, tem pessoas que já têm assim um domínio maior de liderança, outros não, e a gente consegue ir desenvolvendo isso, né, com o passar do tempo, com as experiências, com o conhecimento e com o autoconhecimento. E aí tem formas, tá, que você não deve liderar, tem coisas que um líder jamais deveria fazer. Por exemplo, o líder, ele não deve querer ele não deve ser, na verdade, incongruente. O que é isso? Eu não posso exigir que minha equipe seja correta, que minha equipe faça o correto, se nem eu mesmo faço. Eu sempre trago exemplos aqui que são muito simples, muito básicos, mas que na prática acontece muito. Então, o enfermeiro, ele querer, né, ele gerencia a equipe dele, seja no plantão ou seja enquanto coordenador, e aí ele exige que a sua equipe não faça uso de adorno, ele exige que sua equipe use sapato fechado, exige que sua equipe faça uso dos equipamentos de proteção individual de forma adequada, mas às vezes o próprio enfermeiro que está ali junto no plantão, junto dos técnicos de enfermagem, ele não faz a coisa correta. Então, ele é muito incongruente, né? Não é só o que a gente fala, mas é o que a gente faz. Então, sejam exemplos sempre. Uma outra coisa que um líder não deve fazer jamais é querer intimidar a sua equipe. Seja um líder pelo respeito e pelo exemplo, mas jamais pelo medo. Isso jamais será liderança. E aí, o jeito certo de nós liderarmos é, primeiramente, sendo humildes. Qualquer lugar que a gente vai, a gente precisa ser muito humilde para reconhecer o que a gente sabe, o que a gente não sabe. A gente precisa saber entrar e sair dos lugares. A gente precisa entender que não existe ninguém melhor do que ninguém, cargo melhor do que outro, né? Dentro de uma instituição, dentro de um serviço, nós somos uma equipe. Então, cada um tem o seu papel. Eu costumo dizer que na atenção à saúde, assim como acredito que em todos os outros contextos, as profissões, elas são muito dependentes uma da outra para que a gente alcance o resultado final. O nosso resultado final sempre será o paciente. Se eu trabalho com gestão, o meu resultado é a melhoria da qualidade da assistência para o paciente. Se eu trabalho na assistência, o resultado que a gente quer é pelo paciente. Então, não importa o contexto de trabalho, o foco é o paciente. Então, é com humildade, tá? É com esse conjunto, né, de atribuições se unindo, né, de profissionais se unindo que a gente consegue alcançar aí cada vez melhores resultados, tá? Dentro das questões de saúde. E uma outra forma é que a gente precisa ser sempre motivado e motivador. Então, como que eu posso querer que a minha equipe ela seja motivada, ela seja engajada no dia a dia se eu mesma não me sinto motivada? Então, precisamos ter muito cuidado com a nossa fala, a gente precisa se cuidar muito em relação a isso, para que a gente não exponha coisas negativas para a nossa equipe. Tá? É algo que eu sempre busco refletir aqui. Nós já estamos vivendo em tempos tão difíceis. Então, se eu chego no meu plantão e vou falar só das minhas dificuldades, só dos meus desafios, eu vou induzir a minha equipe a também enxergar sempre o lado negativo da coisa. Então, apesar dos momentos de dificuldade, a gente sempre precisa tentar levar um pouco de motivação, tá? Mesmo em tempos tão difíceis, com certeza isso é possível, aí vai depender muito do contexto que cada um está vivendo, dentro da sua realidade, mas sempre dá pra gente melhorar. E aí eu quero deixar aqui pra vocês, né, 3 atitudes, 3 pontos que o enfermeiro líder, ele precisa ter para poder ser mais assertivo e, claro, né, para ter essa sensação de satisfação e de felicidade com o trabalho que desenvolve, que eu acho que não tem nada mais
gratificante do que isso. O primeiro ponto é que o enfermeiro, para liderar, ele precisa ter estabilidade emocional, tá? Então imagine como vai ser para o enfermeiro, vamos pensar aí, nesses tempos de pandemia, ele liderar uma equipe, seja enquanto plantonista, seja enquanto gestor, ele liderar ali a equipe dele se nem ele está preparado. Eu sempre digo assim, a gente só dá aquilo que a gente tem. Então, não tem como eu dar positividade para a minha equipe se eu não estou positiva, tá? Então, eu vou transbordar para a minha equipe aquilo que já existe em mim. Então, esse cuidado, né, com o equilíbrio emocional, com a inteligência emocional, ele é fundamental. Eu sempre digo, inclusive, para a minha equipe, eu não sei que Marília eu seria hoje se eu não fizesse terapia semanal. E aí eu trago o exemplo da terapia para trabalhar essas questões de inteligência emocional. Mas, gente, inteligência emocional a gente pode trabalhar de diversas formas, né? O autoconhecimento, ele proporciona a inteligência emocional. E a gente pode ter isso através de terapia, através de meditação, enfim, toda prática de relaxamento que faz com que você olhe para você é um tipo, né, de forma aí de você olhar para si e de trabalhar essas suas questões emocionais, porque isso sim vai fazer com que você gerencie melhor a sua equipe, inclusive para os inúmeros desentendimentos que existem, tá? Se você não estiver preparado, você não vai conseguir lidar, porque o enfermeiro, ele é para ser esse intermédio, essa ponte na resolução de conflitos. Mas se ele não consegue lidar nem com os seus próprios conflitos internos, como que ele vai lidar com os conflitos externos? Então, é preciso desenvolver isso. O segundo ponto é que o enfermeiro, ele precisa ter uma boa capacidade de se relacionar com as pessoas. Por quê? O enfermeiro, ele vai estar lidando, como eu disse, com pessoas de todos os tipos, tá? Ele precisa entender que o outro, ele tem um jeito de ser diferente do dele, diferente de ser do colega e que tá tudo bem. Tem muita coisa que, inclusive, a gente começa a perceber e a gente pode trabalhar dentro da nossa equipe. É claro que a gente só ajuda quem quer ser ajudado, mas aí a gente precisa eliminar cada vez mais o julgamento, tá? Se em algum momento você precisar julgar, você se vê nesse papel de julgar, julgue uma atitude, julgue um comportamento, mas nunca julgue a pessoa, porque você não sabe o que ela está passando. Já aconteceu comigo situações, por exemplo, de um profissional que eu admiro muito ter um comportamento durante o plantão que eu não sou conivente com esse tipo de comportamento. Mas às vezes eu sempre procuro pensar o seguinte, né? Poxa, essa pessoa às vezes ela vem de 24, 48, 72 horas de plantão. O que será que essa pessoa passou? O que será que essa pessoa está passando? Então vejam, eu identifico que aquela pessoa não está em um bom momento. Será que eu indo ali conversar naquele momento, às vezes até bater de frente mesmo com aquele comportamento, isso vai ajudar? Isso vai mudar? Isso vai ser resolutivo? Com certeza não, tá? Eu nem vou resolver aquele conflito no momento, porque ele já aconteceu muitas vezes. Eu não vou mudar ali a situação. Eu vou fazer com que o profissional fique ainda pior do que ele já estava. E isso pode até desandar todo um plantão, por exemplo. Então, o que é que eu, Marília, costumo fazer, né? É ter essa percepção, essa capacidade de se relacionar, essa inteligência emocional para identificar. Aqui não é o momento de conversar. Então, eu resolvo aquela situação da maneira que eu posso. Em uma outra situação, quando eu tenho contato com aquele profissional, que aí ele já tá descansado, ele veio de casa, aí eu converso, fulano, vamos conversar. Naquele dia aconteceu isso, isso e isso. Eu não chamei você para conversar porque eu entendo, tá, o que você está passando. É muito importante a gente ser empático, né? O cuidado, a liderança, ela não é só com o paciente. Quando a gente pensa em enfermeiro, em cuidado, o cuidado não tem que ser só com o paciente. Ele tem que ser comigo mesma e ele tem que ser com a minha equipe. Então, eu entendo o que você está passando e é por entender que naquele dia eu preferi resolver a situação. Mas vamos conversar, o que é que está acontecendo? Você precisa de alguma coisa? Aconteceu aquela situação, você não é assim, eu sei que você não é assim, né? Então, essa conversa, esse diálogo, essa capacidade de se relacionar é muito importante. Marília, sempre vai dar certo? Não, nem sempre vai dar certo, porque às vezes aquele profissional, ele tá tão no pico ali do estresse que ele não quer resolver. E essa é uma questão dele, aí já é outro processo, a gente vai precisar identificar o que é que está acontecendo. Mas, basicamente, é isso que acontece no dia a dia, as pessoas com esse básico não conseguem lidar, né? E
O terceiro ponto que eu queria deixar aqui, né, de atitude que o enfermeiro ele precisa ter, tá? Precisa estar presente é a congruência. Gente, sejamos congruentes com tudo aquilo que a gente faz. Sejamos líderes sempre pelo exemplo, tá? Então, olhe, né, a forma como você tem agido no seu dia a dia. Vejam quais são os pontos que você precisa melhorar. Eu costumo dizer o seguinte, que eu não escolhi ser fiscal do Corém. Né? Não escolhi atuar com fiscalização, porque se eu tivesse escolhido, eu acho que eu ia ser a pessoa que fiscalizava e eu ia ser a própria pessoa que fazia as denúncias, porque quando a gente abre um Instagram, um simples Instagram, quando a gente abre, apenas em fotos a gente consegue ver um monte de coisa errada, de incongruência, né? De profissionais que se dizem, né, querer melhorias para a enfermagem, que se dizem querer respeito, que querer valorização. Mas o básico eles não fazem. E quando eu digo básico é adorno, é sapato aberto, é forma de se vestir. Gente, nós estamos sendo vistos o tempo todo, tá? E aí eu queria que vocês refletissem sobre uma frase de Bill Gates, que ele diz o seguinte: quem é você quando ninguém está olhando? Tá? Então sejamos congruentes. Não espere que as pessoas cobrem de você algo que você deveria fazer porque você aprendeu no básico, né? Eu não posso querer cobrar uma coisa que nem eu mesma faço. Eu costumo dizer o seguinte, eu honro aquilo que eu aprendi na minha graduação, aquilo que eu aprendi no meu curso técnico. Eu tive os meus momentos de falha, com certeza, né? Eu tive meu momento de usar crocs, de usar sapato aberto, com certeza. Mas foi a partir de uma reflexão como essa que eu enxerguei. Não é isso que eu quero, eu tô pecando no básico, então eu não vou chegar ao topo, eu não vou chegar onde eu quero se no básico eu tô pecando. Quando a gente pensa na construção de uma casa, a gente não constrói uma casa pelo teto, né? Não é o natural construir pelo teto, a gente constrói pela base. Então se queremos uma enfermagem respeitada e valorizada, vamos fazer isso pelo básico, ou seja, sendo congruentes com aquilo que a gente faz, tá? Eu espero que essa reflexão ela faça muito sentido para vocês. Eu espero que essas dicas, né, básicas, elas sejam colocadas em prática, porque, gente, ela traz resultado para a nossa vida. São as nossas atitudes no dia a dia que fazem com que a gente vá conseguindo conquistar cada vez mais as coisas que a gente quer. E eu sempre digo, é possível sim ser feliz e realizado na profissão de enfermagem. As dificuldades, os desafios vão surgir como em qualquer outra profissão, os momentos de desmotivação sim, mas a gente precisa levantar a cabeça e seguir em frente, certo? Então espero que vocês tenham gostado, deixem aí os comentários de vocês, marquem os amigos, mandem aí para os amigos de vocês, tá bom? Para que eu possa estar cada vez mais trazendo conteúdos aqui para vocês. Grande beijo e tchau, tchau!